Palavras do Senhor para o dia 17 de setembro de 2022. Lucas, capítulo 8, versículos 4 ao 15. Você está no canal Oração, Respiração da Alma. Aqui com vocês, Humberto. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, reuniu-se uma grande multidão, e de todas as cidades iam ter com Jesus. Então ele contou esta parábola. O semeador saiu para semear a sua semente. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre pedras, brotou e secou, porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio de espinhos, os espinhos cresceram juntos, e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa, brotou e deu fruto, 100 por 1. Dizendo isso, Jesus exclamou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos lhe perguntaram o significado dessa parábola. Jesus respondeu: A vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Mas aos outros, só por meio de parábolas, para que olhando não vejam, e ouvindo não compreendam. A parábola quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas, depois, vem o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não acreditem e não se salvem. Os que estão sobre a pedra são aqueles que, ouvindo, acolhem a palavra com alegria. Mas eles não têm raiz, por um momento acreditam, mas na hora da tentação voltam atrás. Aquilo que caiu entre os espinhos são os que ouvem, mas, com o passar do tempo, são sufocados pelas preocupações, pela riqueza e pelos prazeres da vida, e não chegam a amadurecer. E o que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com um coração bom e generoso, conservam a palavra, e dão fruto na perseverança. Reflexão. Jesus convida-nos hoje a olhar para dentro de nós, a agradecer pelo nosso terreno bom, e a trabalhar nos terrenos que ainda não o são. Perguntemo-nos nesse dia, se o nosso coração está aberto para acolher com fé, semente da palavra de Deus. Questionemo-nos se os nossos pedregulhos da preguiça ainda são muitos e grandes, encontremos e chamemos pelo nome as sarças dos vícios que nos perseguem. Encontremos a coragem para limpar o terreno, uma boa limpeza do nosso coração, levando ao Senhor na confissão, e na oração as nossas pedrinhas e as nossas sarças. Santos do dia. Os santos do dia hoje são um resumo diário dos santos lembrados pela Igreja. Histórias de mestres da vida cristã, de todos os tempos, que nos servem como faróis para orientar nossa vida cristã. Hoje, 17 de setembro, são lembrados os santos São Roberto Bellarmino, cardeal, bispo e doutor da Igreja de Santa Columba, virgem e mártir de Córdoba. Roberto Francesco Rômulo Bellarmino foi um jesuíta e cardeal italiano, nascido a 4 de outubro de 1542 em Montepulciano, e falecido a 17 de setembro de 1621 em Roma. Sobrinho do Papa Marcelo II, Roberto Bellarmino teve contato com muitos padres, decidindo tornar-se ele próprio um religioso. Dotado de apurada inteligência e extraordinária oratória, Roberto entrou para o seminário dos jesuítas em 1560, sendo ordenado sacerdote em 1570. Ele foi o primeiro jesuíta a dar aulas numa universidade, ao tornar-se professor de teologia na Universidade de Louvain, Bélgica. O pai de Roberto queria que fosse político, mas o filho entrou para os jesuítas. Humanista e distinto teólogo da Igreja pós-tridentina, Roberto Bellarmino foi proclamado cardeal em 1599. Este homem culto distribuiu todos os seus bens aos pobres. Pio XI o proclamou beato, santo e doutor da Igreja. Santa Columba de Córdoba, ou Santa Comba, de acordo com alguns escritos encontrados sobre esta santa, a mesma teria sido uma menina que, desde seus primeiros anos, procurou servir o Senhor numa vida de dedicação total ao Divino Esposo. Seguindo os passos de sua irmã mais velha, Elizabeth, que era casada com Jeremias, procurava fazer uma vida de ascese, buscando a cada dia a perfeição. De fato, pouco tempo depois, seguindo sua irmã e cunhado, Columba foi para a Serra de Córdoba e aí fundaram 2 mosteiros na localidade de Tábanos, um dedicado aos homens e outro para as mulheres. Columba logo se distinguiu no estudo das Sagradas Escrituras e na santidade de vida, tornando-se um exemplo para todos aqueles que a conheceram.
Apesar da vida tranquila dentro do mosteiro, Córdoba começava a ser assolada pela perseguição de Maomé e, nesse período, essa parte da Espanha vivia sob a dominação dos muçulmanos. Atraída por uma vida de total dedicação ao Senhor, Columba trancou-se em um mosteiro, perto de Córdoba, Espanha. Foi um exemplo de santidade e de dedicação ao estudo das Escrituras. Durante a perseguição dos mouros, confessou ser cristã, contra o desejo dos bispos. Por isso, foi martirizado em 853. São Roberto Bellarmino e Santa Columba, rogai por nós. Deixe seu like, se você gostou do vídeo de hoje. Comente, compartilhe e não se esqueça de se inscrever no canal, acionando o sininho para acompanhar todas as postagens feitas por aqui. Deus seja louvado!